Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 22 de maio do ano 2020. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque, meus irmãos, Enoque no original hebraico significa ensinar e ser consagrado. Enoque ele é o tipo mais perfeito da igreja. Enoque significa consagrar e ensinar. Ou seja, qual que é o papel da verdadeira igreja? A verdadeira igreja, ela deve ensinar e ela deve ser consagrada. Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Ou seja, Enoque ele é um tipo do arrebatamento antes da grande tribulação. Muitos de nós vamos ser transladados vivos dessa terra e não vamos morrer, não vamos passar pela morte física. Uma das características que levou Deus a transladar Enoque para o céu é porque a palavra diz assim, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Meu amado irmão, você está agradando ao Senhor? Você está vivendo uma vida digna de um verdadeiro cidadão do céu? Você está vivendo uma vida que vai te levar ao arrebatamento, ou você está levando uma vida de qualquer maneira? Para nós sermos arrebatados, nós temos que seguir os exemplos de Enoque. Enoque só foi transladado, só foi arrebatado, porque antes da sua transladação, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você tem realmente agradado a Deus, meu irmão? Você realmente tem feito a vontade de Deus? Ou você é daqueles crentes meia tigela, daqueles crentes meia pataca? Nós precisamos de ser crentes fiéis nesses últimos dias. Eu achei muito interessante esse texto, porque assim, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, essa parte aqui, ela vai lançar por terra a ideia de que Enoque seja uma das duas testemunhas do Apocalipse. Deus ele não é Deus de confusão. Se Enoque ele foi transladado para não ver a morte, então ele não pode ser uma das testemunhas do Apocalipse. Por quê? Porque as duas testemunhas do Apocalipse, elas vão morrer. Então Deus não vai dizer isso aqui na sua palavra, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e depois Deus enviaria Enoque na grande tribulação para morrer, meus irmãos. Deus ele não é Deus de confusão. Então Enoque, ele não pode ser uma das duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11? As duas pessoas que mais se encaixam para ser as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 é Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Os irmãos podem observar que os mesmos milagres que as duas testemunhas fazem ali no Apocalipse são exatamente os mesmos milagres que Elias e Moisés fez no Antigo Testamento. Ou seja, Elias orou para que não chovesse, ele cerrou o céu e não choveu. A Bíblia diz que uma das testemunhas também faz isso. Depois, uma das testemunhas transforma a água em sangue. Moisés também fez isso. Então, as duas testemunhas de Apocalipse 11, meus irmãos, elas se encaixam muito mais no perfil de Elias e Moisés do que colocar Enoque como sendo uma das duas testemunhas. Por quê? Porque Enoque foi transladado para não ver a morte, como está escrito aqui em Hebreus 11, versículo 5. Então Deus não é Deus de confusão. Deus não ia transladar Enoque
para depois enviá-lo para morrer na grande tribulação. Então Enoque, ele é uma representação da igreja que vai ser levada, que vai ser transladada para não morrer, para não ver a morte. Muitos de nós vamos estar vivos no dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Enoque foi levado antes do dilúvio. A igreja será levada antes da grande tribulação. Deus, ele fala por padrão. Deus fala por padrão. Enoque, ele agradou a Deus e foi levado antes do dilúvio. Nós, se nós agradarmos a Deus, nós seremos levados antes da grande tribulação. Então Enoque, meus irmãos, é o tipo mais perfeito da igreja de Jesus. Como eu disse no início, Enoque significa ensinar e significa ser consagrado. Esse é o dever da igreja. A verdadeira igreja, ela deve ensinar e ela deve ser consagrada a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima sexta-feira na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.